Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Fala Sebrae da TV Inova Santa Catarina. Eu sou Anderson Cunha, consultor Sebrae há mais de 9 anos e atuo com planejamento e também com finanças. E eu estou aqui para ajudar você, que é empreendedor de Santa Catarina, a tirar as suas dúvidas e obter mais esclarecimento do seu negócio. Hoje, uma pergunta muito importante do nosso ouvinte é sobre qual é o momento e qual é o local que eu devo buscar financiamento para expandir. A pergunta, primeiramente, é muito importante pela questão da expansão. Eu só devo buscar um financiamento ou um investimento ou então até uma linha de crédito quando eu quero expandir, não para pagar boletos. Por quê? Quando eu quero expandir, o objetivo é aumentar o faturamento, aumentar a minha capacidade produtiva. Portanto, vai vir recursos para suprir esse novo gasto. Mas, muito importante, vou buscar o financiamento, preciso entender, começar a calcular. Isso o Sebrae lhe ajuda através dos cursos deles sobre momento certo de investir. Como que a gente vai pensar nisso? Primeiro, este novo investimento, esse crescimento, essa expansão, quanto que ele é capaz de gerar de fluxo incremental de caixa? Ou seja, quanto que eu posso ganhar mais? Se eu começar agora a ter essa nova estrutura, ou comprando essa máquina, quanto mais eu vou poder produzir? Ok. Quanto que isso vai me gerar de novo gasto? Exemplo, se eu for vender mais produtos, vou precisar comprar mais. Então, quanto ele me gerou de venda, menos quanto que ele me gerou de custo. Além disso, tem também o valor que eu vou pagar da parcela do meu empréstimo ou financiamento, com os seus juros. Tirando esses despesas, esses gastos, sobrou algo? Se o final desta linha for positivo, é o momento certo de expandir. Aí faz sentido buscar um financiamento. Mas muita atenção. Existem financiamentos que têm uma taxa fixa para você, então, ter de juros. Isso é importante, você ter essa previsibilidade. Mas a maioria dos recursos que hoje existem são com taxas postecipadas. Ou seja, não é pré-fixado, você vai ter um indexador, que conforme esse indexador vai aumentar ou diminuir o seu saldo devedor. Muito cuidado nesse ponto. Tivemos momentos, principalmente na época da pandemia, em que a taxa Selic estava baixa, em torno de 2,75%. E ali sim fazia sentido a tomada de crédito. No entanto, quando chegou a época do pagamento, ela estava em 13%. E sim, o saldo foi reajustado de acordo com este indexador. Portanto, vou buscar uma linha de crédito para expandir? Primeiro pensamento, faça o cálculo incremental. O quanto que isso vai me render, quanto vai me custar. Positivo, eu posso buscar. Segundo, dê uma olhada na taxa de indexação. Pós-antecipada, verifique qual é a tendência dessa taxa ao longo do ano e peça uma simulação para a pessoa que está lhe fazendo diretamente esse empréstimo ou financiamento. Fim de ano chegando, início do ano de 2025. É hora ou não é de fazer as promoções? Essa dúvida surgiu justamente porque a palavra promoção muitas vezes está atrelada a baixar preços. E não é. Promoção está ligada em promover, aumentar o faturamento, fazer mais ser conhecido pelo seu cliente. Quando você vai começar o ano de 2025, você tem que refletir. Para eu fazer uma promoção em termos financeiros, reduzindo o meu preço de venda, eu tenho que saber exatamente a minha margem de contribuição. Será que se eu reduzir em 20%, 30%, ainda vai sobrar algo para pagar os custos fixos? Sem saber disso, não baixe valores. Você não vale a pena queimar produto por isso. Segundo ponto na questão da promoção é tome cuidado com a educação que você vai gerar para o seu cliente. Anderson, como assim? Eu atendi um cliente que ele tenha costumeiramente a mania de, a cada X período de tempo, gerar uma promoção, uma liquidação do seu estoque. Automaticamente, esse cliente esperava pela liquidação e não vinha mais comprar no período que era, então, correto e sazonal para o cliente, para o próprio fornecedor. Bem, tome cuidado com isso. Você, quando vai gerar uma promoção, você tem que ter um objetivo claro. Se simplesmente for
limpar o seu estoque, muito cuidado com a questão da margem de contribuição. Se for para gerar mais conhecimento, crie uma venda ligada a um produto agregado. Ou seja, ao invés de você dar o desconto, você pode bonificar o seu cliente. Ele compra um e pode levar dois. Campanhas que remetem ao ganho, geralmente na mente do cliente geram mais resultado do que aquelas que geram a perda, como é o caso de desconto. Por que o meu faturamento dobrou, mas o meu lucro não acompanhou esse fluxo? Cada vez mais é esse tipo de pergunta que eu ouço. Por que isso acontece? Tem um faturamento de 100, um lucro de 20, faturamento de 200 e ele não é 40. Isso acontece porque existem despesas que aumentam juntamente com a receita e outras que permanecem fixas. Entender um fluxo de caixa d'água pode ser legal para você. Vamos lá. Imagine agora um cano passando aqui na horizontal. O que passa no cano? Água. Só que essa água, elas têm impurezas. E para bloquear as impurezas, limpar a água, eu preciso de filtros. Esses filtros, imagine que são as despesas variáveis que eu acabei de falar para vocês. O que ela faz? Ela bloqueia parte da receita. Portanto, toda vez que eu vendo, essas despesas variáveis estão presentes na venda e diminuem ela. Mas fique tranquilo, porque sai do processo o que nós chamamos de margem de contribuição. Água limpa, se a gente quiser fazer uma analogia. E essa água serve para encher um recipiente. Nós chamamos isso de caixa d'água. E essa caixa d'água, eu faço alusão direta aos custos ou gastos fixos da sua empresa. Ou seja, tudo que entra dentro das suas vendas, pelo seu faturamento, deve passar pelas despesas variáveis para pagar a estrutura, a sua operação, inclusive o seu prolabore. A pergunta que eu te faço é: o fluxo de água que está caindo para encher essa caixa d'água está bom ou ruim? O que isso quer dizer, Anderson? Isso é a margem de contribuição. O quanto que está sobrando daquele produto, daquela venda que entrou no processo para encher a caixa d'água. Quanto maior for o fluxo, mais rápido a caixa d'água enche e transborda, que é o nosso objetivo, é o lucro. Agora, se você estiver fazendo um processo de promoção, se você estiver dando desconto para o seu cliente, se você busca outros canais de comunicação, plataformas de venda que vão ter uma comissão em cima, cada vez mais esse fluxo de água diminui. Portanto, vai demorar mais tempo para a sua empresa se sustentar operacionalmente. Esse estudo da caixa d'água, o Sebrae trabalha muito em vários cursos dele de precificação e também de gestão financeira. E ele é importantíssimo para você entender qual é o tempo necessário que a sua empresa tem para encher essa caixa d'água dos gastos fixos. Só assim você vai saber o momento certo de também gerar promoção e quanto tempo trabalhar até realmente começar a dar lucro para a sua operação. Qual que é a importância da precificação? Muita gente acaba precificando olhando para o vizinho. Isso mesmo. O preço que ele colocar, vou colocar R$2 a menos, ou vou colocar até um pouco mais caro, depende muito. Isso não é precificação, isso é achismo. Quando eu trabalho com precificação, eu preciso entender, primeiramente, o mercado que eu estou inserido, porque o produto ele tem uma similaridade. Preço é percepção, é como eu percebo o valor em determinado produto ou serviço. Percebendo o valor, eu dou um preço. Percebendo o outro, a tendência é baixá-lo. Então, qual é a percepção que o seu cliente tem do produto ou serviço que você vende? A partir dessa percepção, você começa agora a olhar para dentro da sua casa. Exatamente. Veja os seus custos fixos operacionais, veja os seus custos variáveis. O que ele está trazendo para a sua gestão? Definidos esses custos, você vai ter o seu preço ideal, que agora sim você irá comparar com o preço do concorrente, para saber se você consegue ou não chegar a esse patamar.
Muitas vezes existem produtos ou serviços que não devem ser colocados em determinadas plataformas justamente porque a taxa que elas cobram inviabiliza a comercialização. Aumentaria demais o preço. Vou lhes dar um exemplo. Já atendi um cliente que trabalhava com vinhos. E vinho, dependendo do seu fornecedor, ele tem um custo operacional dentro do próprio produto de 40% até 60%. Então, isso quer dizer que a margem fica muito reduzida. Se você levar isso para uma plataforma de vendas, isso pode inviabilizar. Chegamos a detalhar em um momento que entre outubro e dezembro, que era o momento de incentivar as vendas para o Natal, só o custo de permanecer nessas plataformas chegou a 50%. Ou seja, estava se vendendo apenas para pagar contas. Não gerava lucro. Então, muito cuidado nessa questão da precificação. Defina o canal de venda que você quer, entenda os seus gastos fixos operacionais e também os gastos variáveis. Pare de ficar se balizando simplesmente pelo seu vizinho. Uma das dúvidas muito frequentes que tem chegado para nós lá dentro do Sebrae. É preciso realmente separar a minha conta física do banco da jurídica? Qual a importância disso? Bem, mesmo sendo MEI, ME, é importante separar a conta física da jurídica. Primeiro, contabilmente, a sua empresa e você são coisas diferentes. Agora, vamos pensar em termos de gestão. Você sabe me dizer qual é hoje o limite para o imposto de renda pessoa física? Aproximadamente R$ 28.570. Pois bem, imagine que se para a sua pessoa física esse é o limite, a Receita Federal, observando que na sua conta física transita 50, 100 mil de faturamento da sua empresa, pessoa jurídica, o que é aquilo? É venda? É rendimento? Ela é renda sua. Então, quando você não separa a pessoa física da pessoa jurídica, tudo se torna renda. Portanto, tudo será tributado, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Aprenda a separar as coisas. O que é da empresa, passe na conta pessoa jurídica. E hoje existem vários bancos com oportunidades incríveis e taxas reduzidas para você. O que sobrar da empresa, o que gerar de lucro remanescente nessa conta pessoa jurídica, você pode transferir para a física. Qual que é a vantagem disso? Quando sai da jurídica para a física, tendo então uma escrituração contábil fiscal, lucro é isento de imposto de renda. E você, que recebia então o dinheiro todo na pessoa física, recebendo na jurídica, agora está transferindo a sua parte, não pagará mais imposto sobre isso. Fica essa dica. Essas e tantas outras dicas trazemos diretamente aqui no Fala Sebrae para você. Nos acompanhe, o Sebrae trazendo cada vez mais informações para você, empresário catarinense.